O que te motivou a escrever O Código Mágico do Sucesso e focar em um público jovem que está começando a carreira? O que me motivou a escrever esse livro foi que eu, como um jovem, ou alguém que está começando na carreira ou no começo da vida adulta, gostaria de ter tido um manual desse, porque ninguém nunca me ensinou, não tive acesso a conhecimento, vim de uma família muito humilde, meu pai faleceu, minha mãe foi embora, fui criado pelos meus avós, e eu sempre vivi numa bolha, vivi minha vida inteira em dois bairros, né, no Bom Retiro, no centro de São Paulo, e no Brás, que lá é pertinho da Cracolândia. Então minhas referências eram aquilo. Então nasci pobre, vou morrer pobre. Então nunca ninguém me ensinou nada dessas coisas que eu estou falando no livro. E eu percebo que conversando com os jovens e a nova geração, eles estão bem perdidos, não tiveram direcionamento. A gente não aprende coisas importantes para a vida real, para a vida adulta. Eu tive que aprender na marra durante esses 15 anos de carreira que completa esse ano. E esses 32 anos, né, que eu acabei de fazer em setembro. Então foi um desafio muito grande, ter que passar por tudo sem conhecimento, sem um manual. Então eu escrevi esse livro focado não só em jovens, mas até adultos que começaram sua vida, se sentem perdidos, não sabem como fazer, o que fazer, como prosperar, e trazer ferramentas, conhecimento e esperança também, que alguém como eu que não teve paz, que nasceu pobre, começou a vida adulta com quase 200 mil reais em dívida, eu quero que as pessoas saibam que realmente tem esperança e tem um caminho, tem formas de fazer isso. Foi isso que me motivou. No livro, você fala sobre a importância da autenticidade e do pensamento positivo. Como esses princípios impactaram sua trajetória pessoal e profissional? Esses princípios de autenticidade e pensamento positivo impactaram muito. Como que isso impactou? Minha avó sempre foi uma pessoa de muita fé, que me passava muito amor, esperança, apesar dela ter perdido o filho. Ela trabalhou até aos 70 e poucos anos, 13, 14 horas por dia, mas ela sempre estava orando, ela sempre estava com esperança, sempre sorrindo. Então, você ser otimista, né? Não é aquele otimista exagerado, é só pensar positivo que dá certo, mas ter de fato um foco, a fé e a esperança de que as coisas podem e vão dar certo, a gente só precisa descobrir o caminho. Então eu sempre tive esse pensamento positivo para todos os momentos, apesar de todos os desafios da vida, apesar de todos os trabalhos, perrengues. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu sabia que aquilo poderia mudar. Mas a questão da autenticidade foi muito importante, porque existe um negócio chamado identidade, cada um tem o seu. E se você faz algo que você não acredita, que você não gosta, não tem como você levar esse combustível para frente, você se motivar o tempo inteiro. Então eu fui autêntico quando eu falei que eu gostava de estar no palco, quando eu comecei a dançar break, quando eu comecei a fazer mágica. Eu queria ser mágico profissional, apesar da minha família ser contra, todo mundo ser contra, falaram que não tinha futuro. Comecei a fazer vídeo pro YouTube, mesmo todo mundo achando que era coisa de vagabundo. Então, ser autêntico, né, na sua essência é muito importante. E eu quero que as pessoas também descubram qual que é a parte autêntica, qual que é a essência delas dentro delas. E esse pensamento positivo não é só ficar sentado. Eu explico detalhadamente que você não fica sentado pensando positivo, mas uma coisa é certa: quem fica com pessimismo, negatividade, vitimismo não vai sair do lugar, porque sempre vai terceirizar a culpa. Então essas duas coisas me ajudaram demais para poder trilhar 15 anos de carreira e alcançar meus objetivos. Como o processo de aprendizado como mágico e hipnólogo influenciou os conselhos que você oferece no livro? Com a mágica, eu aprendi a enxergar o mundo diferente. Pensa que o que é ilusionismo, o que é mágica? É você pensar fora da realidade. Como eu quebro a lógica da realidade para criar algo que parece mágico, uma ilusão de que aquilo desaparece, some, aparece. Então a mágica me deu novas perspectivas, mas principalmente a hipnose. Quando eu aprendi sobre o subconsciente, sobre o poder da mente humana,
sobre o potencial que a gente tem e as ferramentas que a gente usa para se desenvolver, para tratar traumas como depressão, ansiedade, fobias, compulsão alimentar, vícios, tanta coisa que atrapalha o ser humano e está dentro da mente dela. Quando eu aprendi hipnose, eu aprendi ferramentas internas e externas para poder superar os desafios e alcançar, de certa forma, o sucesso. Então, essas são as grandes influências. Não só isso, tem muitos detalhes, mas realmente me ajudou a desenvolver bastante criatividade e visões diferentes sobre o mundo. Você se tornou uma figura muito popular nas redes sociais. Como você equilibra a exposição nas mídias com a autenticidade que sugere como um dos pilares do sucesso? Eu equilibro minha vida pessoal, profissional e essa exposição toda sendo autêntico. Eu faço e sempre criei conteúdos que eu gosto, que eu acredito. Eu sempre falo das minhas convicções. Eu vejo muita gente que não mantém a autenticidade da vida pessoal, da essência, e pode acabar entrando em depressão, ficar frustrado com o trabalho, porque posta uma coisa porque dá certo, e não porque a pessoa gosta de produzir aquilo. E obviamente a gente só precisa separar. Eu não exponho tanto a minha vida pessoal. Ela é bem diferente de como ela aparece de fato nas redes sociais. Então a gente vai equilibrando e filtrando. É muito importante ter desses dois papéis bem separados, né? Quem eu sou como Pyong pessoa do dia a dia, eu como pai, eu como amigo, eu como filho dos meus tios que me criaram, eu como neto dos meus avós, e também eu artista, eu celebridade, o que eu devo, não devo postar, o que vale a pena, não vale a pena. Então, esse ponto da autenticidade é o que me traz equilíbrio espiritual, mental, físico, para poder seguir de fato feliz, equilibrado, fazendo o que eu amo, fazendo o que eu gosto e podendo levar conhecimento sobre a mente humana, sobre comportamento para as pessoas. Em sua experiência, quais são os maiores desafios que os jovens enfrentam ao iniciar suas jornadas profissionais e como eles podem superá-los? Na minha experiência, na minha vivência, os maiores desafios que os jovens enfrentam para começar a jornada, primeiro, é a falta de clareza. Essa coisa de não trabalhar a autenticidade, porque os pais ou a sociedade, eles ficam impondo que você só tem 3 caminhos ou 2 caminhos. Para mim, eu fui obrigado a trilhar medicina, engenharia, direito. Eles falavam que nossa esperança é que você faça faculdade e esse é o único caminho que você tem. E não me deram a opção de ser, por exemplo, ator, artista, jornalista, publicitário. Então, eu não tive a opção, eu não tive novas referências. E aí eu acabei me formando em Direito para honrar meus avós, consegui uma bolsa na faculdade e dei de presente para eles o diploma. Mas o desafio para o jovem é a clareza das coisas. Muito pela falta dos pais também não tiveram isso e não conseguem guiar o filho para isso, as novas gerações. Então, quanto mais a gente buscar por referências, mais clareza a gente vai ter e refletir sobre isso. E um desafio disso também é que os jovens, eles querem hoje tudo muito rápido. A gente está numa era de recompensa rápida. É TikTok, é vídeo rápido, é tudo rápido, é vídeo curto. Eu quero minha recompensa para amanhã. Então, o jovem, ele não busca conhecimento em relação à disciplina, sobre o cérebro, sobre o comportamento humano, como quebrar hábitos ruins, vícios, problemas, crenças limitantes, da pessoa se sentir burra, eu sou incompetente, crença de merecimento, eu não mereço isso, ou coisas que foram instaladas na cabeça dela. Então o desafio está em buscar o conhecimento necessário para ser realmente um ser humano que possa viver com prosperidade, possa viver feliz, equilibrado e bem. E a clareza, para mim, realmente é um dos maiores desafios. Mas o que o jovem pode e deveria ter em mente é que essa clareza vem com o tempo. Então, experimentar as coisas, se desafiar, testa um emprego, testa um estudo. Não é como se aquilo fosse definir sua vida para sempre. Foi colocado na nossa cabeça que fez faculdade é aquilo que você vai trabalhar pro resto da sua vida até você envelhecer.
Não precisa ser assim. O mundo hoje é muito mais dinâmico. E você não precisa ser só bom em uma coisa. Falavam tanto isso na minha cabeça que eu falei, eu não aceito isso. Você só pode ser bom em uma coisa. Não, eu não posso ser bom em dança, em mágica, em atuar, em criar conteúdo, em fazer hipnose, em tratar a saúde mental das pessoas. Então o jovem ele pode ter múltiplos conhecimentos e habilidades. Só que precisa despertar essa vontade de buscar isso. O conceito de criatividade é central no livro. De que forma os leitores podem usar a criatividade em diferentes áreas da vida, mesmo que não trabalhem em setores tradicionalmente criativos? As pessoas têm uma percepção um pouco equivocada da palavra criatividade, porque ninguém cria nada, né? A palavra deveria ser combinatividade, porque quando a pessoa vai lá e inventou a roda, a pessoa não criou a roda, a pessoa olhou que tinha um coco, o coco cai, ele rola, e nossa, é fácil ele rolar e empurrar. E baseado em observações e referências, a gente combina as coisas. Quando você olha, criou a eletricidade, foi por observação da natureza. Os raios elétricos, né? Aquela luz, aquela energia. Então, a criatividade é ter o máximo de referências possível para você poder combinar ideias, combinar coisas. Então, isso não é só quem tem carreira de artista, publicitário. É para quem tem um negócio, é para quem tem um emprego dentro de uma área tradicional. A criatividade é como eu posso fazer isso diferente, como eu posso melhorar os resultados, como eu posso fazer isso mais rápido, ser mais produtivo. Essa criatividade está em encontrar novas perspectivas, percepções e soluções. Então, em qualquer aspecto, em qualquer coisa na vida, seja para você escovar o dente, tomar o banho, você poder jogar o esporte, usar uma técnica diferente, ou você criar praticar uma arte diferente, mas também incluso no trabalho, em como você tornar eficiente, eficaz e criativo. Um exemplo é aqueles objetos que você vê, os vídeos virais da China, né? Aquelas coisinhas para banheiro, aquelas coisinhas para lavar a roupa, enxaguar. Tem vários eletrônicos que ajudam e facilitar a nossa vida. E você fala assim, caramba, por que ninguém nunca pensou nisso antes? É porque não tinha as referências ou não parou para investir nessa criação. Por isso que criatividade realmente é um ponto principal para você que quer ser diferente e se destacar. Porque senão você vai pensar igual a todos e ser pessoa mediana. Né? Quando a gente fala medíocre, parece até um xingamento, mas é uma pessoa mediana. Então, se você não é diferente, você faz as mesmas coisas que todo mundo faz, não tem como ter resultados extraordinários, ter sucesso. Por isso é muito importante entender o conceito de criatividade e trabalhar isso. Como foi o processo de selecionar as dicas e estratégias que você compartilha no livro? Alguma delas foi particularmente transformadora para você? Depois de sair um pouco da bolha que eu vivia, eu comecei a viver sozinho, morar sozinho, sem saber se ia conseguir pagar o segundo mês de aluguel, mas eu preferi sair do ambiente que eu vivia para ter novas referências e perspectivas. E tudo que eu comecei a adquirir de conhecimento em livros, em obras, em palestras no YouTube, em pessoas que eu conheci, foram fundamentais para eu escolher e selecionar as estratégias e as dicas do livro. É importante que eu quero destacar que não são coisas que eu peguei, copiei e colei de outras pessoas. São coisas que eu vivi. Eu sempre fiz questão, nas minhas palestras, mentorias, treinamentos e livro, colocar o que eu realmente pratiquei e vivi. Tanto que no livro você vai ver um pouco da minha trajetória, da minha história, para ver que, mas é um cara que já teve tudo na vida? Não, pera lá, passei por desafios, perdi minha mãe, perdi meu pai, trabalhei desde os 12 anos de idade, passei por vários empregos diferentes, adquiri conhecimentos diferentes. Então foi uma vida bem desafiadora. E eu quero mostrar para as pessoas que mesmo que tenha passado por desafios ou não tenha passado, tem formas, estratégias e detalhes que você precisa prestar atenção para que realmente você possa ser bem sucedido. E quando eu falo sucesso, muita gente associa sucesso à riqueza, dinheiro, e não é isso. Sucesso para mim é uma pessoa que ela é feliz e tem paz de forma plena, tem saúde mental, espiritual, emocional em dia. A pessoa consegue viver feliz o dia a dia dela, não é aquela pessoa que acorda segunda-feira reclamando, até quinta-feira reclamando e só sexta e sábado fica feliz, só final de ano, feriado fica feliz. É uma pessoa que vive em plenitude. Então não é necessariamente sobre dinheiro, mas eu quero que os jovens, as pessoas adultos, principalmente,
tenham saúde mental e bem-estar para poder viver. Que meu pai morreu e faleceu por causa de depressão e não se falava muito na época. Mas hoje a gente sabe que tem formas de você prevenir e você tratar e resolver. Então é isso que eu desejo para as pessoas. Você fala sobre quebrar barreiras e desafiar-se constantemente. Pode compartilhar algum momento em que você precisou quebrar uma barreira significativa para avançar na sua carreira? Estamos na pergunta 8. Como quebrar barreiras e se desafiar. Eu sempre, quando eu falo de se desafiar, é você abraçar problemas novos. Eu não gosto nem de chamar de problemas, por isso que eu chamo sempre de desafios. Que a vida é feita de desafios. É como se fosse um jogo. Eu vejo como uma aventura, como um jogo. A fase 1 é fácil, a fase 2 é fácil, mas você vai adquirindo novos conhecimentos e habilidades. Então quando eu decidi começar a dançar break, era para me destacar, ser diferente. Quando eu comecei a fazer mágica, eu queria ser diferente. Eu comecei a treinar uma habilidade diferente, era um desafio novo para mim. Depois veio a televisão, depois veio o YouTube, criar conteúdo, começar um projeto que ninguém acreditava, é um desafio. E a hipnose também, que todo mundo via como algo espiritual, mentiroso, do demônio, era um desafio. Então esse é ponto de desafios. Mas agora barreiras, né? Todo mundo tem. Agora quando eu tive que quebrar uma barreira importante, foi quando eu fui para a TV, e fiquei 2, 3 anos, pararam de me convidar. Então eu tinha o sonho e objetivo de ser celebridade, artista famoso, mas eu não tinha mais acesso, eu não conhecia ninguém, não sabia como ficar famoso, não sabia como entrava na televisão de novo se as pessoas não convidavam. Então ali foi um momento em que eu poderia ter sentado e desistido do meu sonho, mas eu comecei a olhar para outras perspectivas e focar na solução. Para tudo na vida, focar na solução. E lá, quando eu estive na internet estudando, vendo as tendências do que acontecia fora do país, fora do Brasil, eu vi que a internet poderia ser ter um grande potencial para continuar esse meu objetivo e sonho. Então ali foi uma barreira que eu quebrei, em vez de desistir e de ter perdido as esperanças. Comecei a criar conteúdo na internet, onde ainda era uma coisa de vagabundo, uma coisa vergonhosa, mas hoje todo mundo realmente quer audiência, viu que criar conteúdo agora faz um diferencial, tem muitos seguidores, quer dizer que você vai ter mais reconhecimento, mais oportunidades, vender mais produtos, as empresas querem seguidores. Então uma coisa que lá atrás as pessoas viam como ridícula, hoje é uma coisa normal e é preciso fazer. Então essa foi uma barreira bem importante, um momento marcante para minha carreira. O livro combina elementos de desenvolvimento pessoal e negócios. Como esses dois mundos se conectam para você e como os leitores podem usá-los para impulsionar suas vidas? Desenvolvimento pessoal e negócios tem tudo a ver. E vamos combinar com carreira. Quando a gente fala de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu estou falando do ser humano, da mente humana. A pessoa, ela precisa lidar com gente, lidar com as emoções, lidar com os desafios da vida. Imagina se a pessoa tem desequilíbrio, a pessoa pode desenvolver uma crise de ansiedade, depressão, pânico. Como é que você vai fazer negócios e trabalhar bem, empreender, se você não tem equilíbrio, saúde mental, saúde física? Então desenvolver, se conhecer e ter conhecimentos em relação a você mesmo é fundamental para qualquer empresário, empreendedor, para qualquer funcionário, para qualquer ser humano, para os artistas. Você vê muitos artistas com depressão, dá pausa na carreira. Na Coreia, infelizmente, até suicídio. Então, desenvolvimento pessoal tem tudo a ver com o ser humano para a vida inteira, para o resto da vida. Se conhecer, conhecer a mente humana, ter equilíbrio, saúde mental, isso vai te dar mais produtividade, performance, você conhecendo seu corpo, regulando o tripé da saúde, seu sono, sua alimentação. Por que as pessoas não conseguem fazer o que precisa ser feito? Muita gente quer emagrecer, mas elas não conseguem. Elas sabem o que tem que fazer, mas não conseguem. Muita gente fuma cigarro, muita gente é viciado em pornografia, em jogos. A pessoa sabe que faz mal, que atrapalha a vida dela, mas por que não consegue? Então pensa, quando a gente fala de negócios, um empresário empreendedor que tem vício em drogas, vício em coisas que atrapalham, compulsão alimentar, a saúde está ruim, pode infartar a qualquer momento. Então não tem como separar esse universo de mente humana, desenvolvimento pessoal, com negócios. Mas foi bem interessante a pergunta.
E até para qualquer pessoa que esteja lendo isso ou ouvindo, é realmente importante. Não tem nada mais importante que você cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, porque senão não tem vida. Não tem vida, a pessoa fica doente e não é só doenças psicossomáticas, psicológicas, elas podem se converter em doenças físicas. Por isso que a gente precisa cuidar. Não importa se é empresário, se é empreendedor, se é funcionário, se é gerente, se é autônomo, todo mundo precisa se desenvolver e se conhecer. Com tantos jovens se sentindo pressionados pela competitividade no mercado de trabalho, que mensagem você deixaria para aqueles que estão buscando se destacar sem perder sua essência? A mensagem que eu deixaria para os jovens é: adquira conhecimento, estude. Eu não estou falando de estudo da escola, que eles não ensinaram a gente a aprender, a ter pensamento crítico, analítico. Desenvolva isso, adaptabilidade. O mercado de trabalho está competitivo, mas se você está começando, está perdido e não sabe o que fazer, saiba que tem pelo menos 400, 500 mil vagas para tecnologia, que é uma tendência. Você estudar coisas modernas, botar sua atenção nisso. O primeiro ponto seria essa dica: você adquirir conhecimento, entender as coisas que você não conhece e saber que existem muitas vagas abertas para você começar no mercado de trabalho. Por isso, se qualificar, estudar. Hoje tem vários cursos, treinamentos, formações de graça na internet. Tem cursos de graça de Harvard, tem cursos online que você aprende muito rápido. Hoje não é muito mais o currículo, é o resultado que você gera. Então seja muito bom, escolha alguma coisa, escolha 2 coisas para fazer que você seja muito bom. E eu diria para você aprender a trabalhar com inteligência artificial, porque isso vai facilitar em qualquer área que você for atuar. Criar conteúdo? Também. Programação? Também. Para fazer gestão de marketing, vendas, para criar design, para criar site, para fazer qualquer coisa, a inteligência artificial vai te ajudar. Então, você parar para estudar o mercado, você entender, pesquisar, ser curioso. Curiosidade foi um dos elementos fundamentais para que eu pudesse sair de onde eu estava para chegar onde eu cheguei. Para eu ter parado para aprender hipnose, porque eu fui curioso, para aprender internet, coisas novas, para aprender sobre negócios, empreendedorismo, que eu fui curioso e fui atrás. E eu não tinha tanto acesso quanto os jovens de hoje, que agora a internet conectou o mundo e todos os conhecimentos. Então, esse é o meu recado para o jovem que realmente quer sair da situação que está, que quer mudar a história da família, quer tirar os avós, que não é o meu caso, sair da pobreza, das dívidas, dar uma qualidade de vida melhor, realizar objetivos, sonhos. Então, primeiro, tem que ter o sonho e o objetivo disso, tá? Quando eu falei de clareza lá atrás, e no livro eu falo, é muito importante você saber o que você quer. Então reflita bastante sobre isso, busque isso o tempo inteiro, o que eu quero da minha vida, e vai buscando, sem se cobrar tanto, porque você ainda tem uma longa jornada pela frente. Quais são as principais lições de O Código Mágico do Sucesso que você espera que seus leitores levem para a vida? Eu quero que os leitores do meu livro, eles levem para a vida que sempre existe solução e um caminho para você ter uma vida mais feliz, próspera, equilibrada, para você ter saúde mental. Se você não conseguiu e não está conseguindo, é porque você não sabe o como, você não sabe a estratégia, e sempre tem. Eu quero que eles reflitam sobre isso, que se alguém já fez, a pessoa também consegue. Existem tantas referências, tantas pessoas de sucesso que saíram das dívidas, do zero. Eu sou uma delas. Eu quero que as pessoas levem esses princípios de que se alguém já fez, tem jeito. Não importa onde nasceu, como nasceu, condição financeira. Eu quero que as pessoas tenham esperança, mas não só de esperar. Que elas tenham esperança com uma visão positiva e lutem por isso. Eu sempre uso uma palavra que nas palestras, em projetos, que é protagonista. Eu quero despertar o protagonismo nas pessoas. A pessoa, o leitor, é o personagem principal dessa história. Então você levantar, lutar, fazer. Porque todo ser humano tem desafios. Então sempre realmente ser grato pela vida que tem. Ah, mas você não entende a minha vida.
Eu sempre paro para refletir que tem crianças que não passam dos 10, 11 anos e passam fome, que não têm acesso a saneamento básico, não tem nada. Então eu não posso reclamar, eu não reclamo, eu me recuso a reclamar, porque eu sei que tem pessoas sofrendo, gente que está perdendo família, filhos, está no meio de uma guerra. Eu preciso ser grato ao que eu tenho agora e olhar para frente, ser protagonista, assumir a responsabilidade. Então meu desejo é que todos os leitores se tornem protagonistas da sua própria vida. Como sua jornada no entretenimento, incluindo sua participação na televisão, contribuiu para a criação desse livro e para a construção de sua marca pessoal? Quando eu falo que são 15 anos de carreira, né? Comecei como mágico na televisão, fiquei 3 anos, depois eu fui para a internet, investindo em conteúdo, depois entrei na hipnose, aí eu entrei na área de mente humana, saúde mental, com o propósito de ajudar pessoas que sofreram com o que meu pai sofreu e acabou falecendo com 35 anos, que é a depressão. Então, contribuiu demais, porque realmente é uma história muito improvável. Eu fiz coisas muito diferentes. Eu queria ser mágico, eu queria ser artista, celebridade, queria criar conteúdo. Eu não segui aquele padrão de vou fazer uma carreira, eu preciso fazer direito, eu preciso ser médico, engenheiro, porque é o sonho da minha família. Então tem muitas coisas e muitas pessoas que eu conheci. Eu falo sobre mentores. Ter mentores é essencial para você acelerar e alcançar o sucesso. São pessoas que já passaram pelos desafios. Então, todo esse processo que eu vivi nesses 15 anos de carreira contribuiu. Cada detalhe, cada pessoa, cada fase, cada erro, cada percepção. Então, é um resumo da trajetória e dos grandes e valiosos aprendizados da vida que eu tive e também as porradas que eu tomei e continuo tomando. Nos últimos anos também teve muita coisa que eu não compartilhei, mas a vida é feita de desafios e você tem que passar de fase, você tem que ganhar do chefão, adquirir novos itens, ferramentas, poder mágico, e você vai avançando e persiste até passar a fase e zerar o jogo, que no nosso caso vai ser só quando chegar ao fim da vida. Então, continuar em frente sempre, porque a vida é uma aventura e a gente pode fazer ela muito mais leve, feliz e realizar nossos objetivos. Você se vê publicando outros livros no futuro, explorando temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional? Agora no momento, o Código Mágico do Sucesso está fresquinho, acabou de lançar, não tenho planos ainda para lançar futuros livros, mas eu me vejo escrevendo conteúdos e livros, porque meu universo gira em torno do ser humano, da mente humana, da saúde mental. Eu tenho uma escola, eu dou treinamentos, formações, quem sabe colocar todos esses conhecimentos de tão variados assuntos em livros, para que eu possa deixar documentado e possa ajudar mais pessoas que talvez não tenham acesso a um curso, treinamento meu. Se bem que eu tenho um projeto para lançar agora também, que é online, que vai dar acesso a pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Então, eu me vejo escrevendo novos livros, mas não está agora nos meus planos, que eu estou focado realmente nessa parte de educação online, para que as pessoas possam ter saúde, bem-estar, equilíbrio e produtividade. Qual foi a parte mais desafiadora de escrever um livro focado em inspirar pessoas a alcançarem seus sonhos? A parte mais desafiadora foi, de fato, tirar o conteúdo, organizar o conteúdo da minha cabeça e ter que escrever e digitar. Porque eu nunca fui muito bom, ou prático em escrever e organizar. Eu sempre fui muito do palco, do improviso, eu dou treinamento, eu faço palestras sem slide. Agora, sistematizar, escrever, digitar, consome muito da minha energia cerebral. Então, a parte mais desafiadora foi realmente a questão de organizar e passar em palavras, digitar, no caso, escrever o livro de fato. Então, de resto, foi tudo muito tranquilo, porque é um processo que eu vivi, é um processo que eu acredito, não é uma coisa que eu simplesmente peguei, copiei, colei da internet. Se eu aprendi, fiz um curso e agora eu estou copiando para as pessoas. Não, eu realmente vivi o processo. Eu sempre faço muita questão de ter autoridade sobre o assunto, de ter realmente vivenciado. Eu não posso ensinar hipnose,
se eu nunca fiz de fato, se eu nunca apliquei. Eu não posso ensinar criação de conteúdo, falar assim, vou te ensinar a ser um youtuber de sucesso. Eu tenho 100 inscritos, 100 seguidores. Eu vivi toda essa jornada, 11 anos na internet, todo o processo de empreender, de tomar golpe de sócio, de se endividar, de crescer, de alcançar grandes coisas. Mas realmente o maior desafio foi organizar, tirar da minha cabeça e escrever. Você acha que a mágica e a hipnose, de certa forma, podem ser metáforas para o que é necessário para ter sucesso na vida, como o foco e ilusão de obstáculos que precisam ser superados? Essa última pergunta eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, mas realmente faz sentido, porque os obstáculos, os desafios, a maior parte deles a gente cria dentro da nossa cabeça, é uma ilusão. Por que uma pessoa tem tanto medo, ansiedade com as coisas? Porque uma pessoa tem fobia de pessoas, não consegue conversar, parece algo tão simples e natural para alguns, mas por que outras pessoas não conseguem? Falar no palco, a timidez, a gente cria essa ilusão na cabeça, esses monstros na cabeça, e a gente precisa fazer eles desaparecerem, como num passe de mágica. Existem formas, métodos, conhecimentos, a hipnose é uma ferramenta para isso, mas realmente essa metáfora faz sentido. Na mágica, a gente tem destreza, habilidade, uma visão e percepção diferente, e na hipnose a gente consegue ver essa questão de retirar essa ilusão que está na cabeça da pessoa, a pessoa que tem baixa autoestima, a pessoa que se vê não merecedora, que tem crenças limitantes, que não é possível, que não dá, que eu não consigo. A gente tirar essas ilusões, esses obstáculos, através de um passe de mágica, faz sentido.